Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, vamos analisar a pontuação na série Analisando o Uso da Vírgula, que tem como proposta trazer trechos de textos para analisar o uso da vírgula, esse que é um sinal, talvez o mais importante e, inclusive, aquele que mais gera dúvidas. O uso da vírgula é o que nós veremos agora. Como é a essência dessa série, sempre analisando trechos de textos, aqui analisaremos uma manchete. Técnico que mais venceu a Champions League, Ancelotti é demitido. Aqui a pergunta, está correta essa pontuação? A vírgula aqui deve ocorrer ou não? Faltou alguma vírgula? Tudo isso é o que nós vamos analisar. Para começar, precisamos entender a regra básica no uso da vírgula. Jamais devemos separar a estrutura sujeito, verbo e complemento com vírgula. Então, aqui no caso, o jornal escolheu novos colunistas. O jornal, sujeito, verbo escolheu e o complemento do verbo colunistas. Então, a estrutura básica aqui é o jornal escolheu colunistas. Nessa sequência eu não posso colocar uma vírgula, já que eu estaria quebrando essa sequência. Então, nesse caso aqui, estaria errado eu colocar o jornal, vírgula, escolheu. Ou o jornal escolheu, vírgula. Eu não devo colocar uma vírgula aqui isolada. Posso, sim, colocar uma vírgula dentro dessa sequência quando houver uma informação adicional. Mas, nesse caso, eu abro, coloco a vírgula, acrescento a informação adicional e fecho essa informação adicional para continuar a sequência. Dessa maneira, como nós veremos aqui, eu posso utilizar a vírgula quebrando essa sequência. Mas vamos ver com mais detalhe. Uma das funções da vírgula é separar o aposto, são as intercalações, que são as informações adicionais. E vamos entender o que é essa informação adicional. Aqui nós temos uma frase base. O maior jogador de futebol nasceu em Minas. Vejam que a essa frase eu acrescento algumas informações. O maior jogador de futebol, Edson Arantes do Nascimento, nasceu em Minas. Ou ainda, o maior jogador de futebol, conhecido como Pelé, nasceu em Minas. Então vejam que essas duas frases, quando comparada à primeira, eu tenho aqui informações adicionais. Vejam que essas informações foram colocadas entre vírgulas. Eu não poderia colocar apenas uma vírgula aqui e não fechar essa intercalação com uma segunda vírgula, senão estaria errado. E como eu comprovo que essa é uma informação adicional? Basta retirar essa informação adicional, que isso não vai prejudicar o entendimento da frase. Veja, se eu excluo essa informação, o nome, o maior jogador de futebol nasceu em Minas, isso não vai prejudicar o entendimento. Ou ainda, o menino correu, veja que aqui depois da briga é uma informação adicional. O menino, depois da briga, correu. Ou ainda, o menino, assustado com tudo isso, correu. São informações adicionais que devem ficar entre vírgulas. Então, nesse caso aqui, eu posso quebrar a sequência sujeito e o verbo. Informação adicional entre vírgulas. E eu comprovo isso excluindo essa expressão sem prejudicar o entendimento da frase. Muito bem, então aqui, com base com essa fundamentação no uso da vírgula, podemos voltar à manchete inicialmente posta para analisar se o uso da pontuação nessa manchete está correto ou não. Então, originalmente, a manchete é: técnico que mais venceu a Champions League, Ancelotti é demitido. Então, aqui, nós precisamos entender a estrutura básica sujeito, verbo e complemento. Qual é a estrutura básica aqui? Ancelotti é demitido. Sujeito, verbo e complemento. Essa é a estrutura básica. Essa informação, técnico que mais venceu a Champions League, é uma informação adicional. Portanto, ela pode ficar
entre vírgulas. E prova disso é que ela pode aparecer tanto antes ou no meio dessa sequência. Vejam que Ancelotti, vírgula, técnico que mais venceu a Champions League, vírgula, é demitido. E vejam que aqui ele deve ficar, toda essa estrutura aqui destacada na cor branca é uma informação adicional que deve ficar entre vírgulas, já que é uma intercalação. E prova disso é que eu posso tirar e não prejudica o entendimento. Ou ainda eu posso substituir a vírgula pelo travessão. Ancelotti é demitido. Ancelotti, a informação adicional, é demitido. Vejam que é preciso iniciar, abrir aqui com vírgula ou com o travessão e fechar com a vírgula ou o travessão, porque isso daqui é uma informação adicional. Respondendo à questão inicialmente posta, essa manchete está correta do ponto de vista da pontuação. Houve aqui o uso da vírgula antes da estrutura básica, já que essa estrutura inicialmente posta era uma intercalação, uma informação adicional. Resumindo, não podemos pontuar dentro dessa estrutura sujeito e verbo complemento, não podemos quebrar essa sequência com uma vírgula, a não ser quando há uma informação adicional, como aqui no caso. Ancelotti é demitido. Essa é a estrutura básica, sujeito, verbo e complemento. E vejo que eu poderia colocar essa informação adicional dentro dessa estrutura, desde que esteja entre vírgulas. E prova disso é que eu posso retirar essa sequência entre vírgulas, e isso não prejudica o entendimento. Então, eu posso colocá-la no meio da frase, e aí colocando entre vírgulas, ou ainda colocando antes da estrutura, antes da vírgula. É isso, pessoal. E bons estudos.